A gente considera o nono aqui ensino médio. Apesar do nono ano fazer parte do ensino fundamental, nessa escola ele vai ter uma dinâmica de ensino médio. Um aluno tem esse ano para fazer essa transição do oitavo para entrar realmente no décimo, a gente chama de décimo, 11, 12, o que na escola tradicional é o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. É um ano que a gente já tem a grade do ensino médio, a gente tem os professores do ensino médio, toda a estrutura de ensino médio. E isso é uma grande ruptura para o aluno. E é importante que seja assim porque, na verdade, ele está buscando essa ruptura, ele está buscando essa mudança. Isso faz bem para ele a curto e a longo prazo. A tecnologia é interessante na nossa escola porque ela é física aplicada. Então é eletromagnetismo, eletroeletrônica, é você tentar entender os fenômenos que acontecem e como é que eu construo. Então, por exemplo, a professora constrói máquina a vapor, elétrica, então circuitos de elétrica que está dentro do nosso currículo de artes. A gente tem dentro disso trabalhos manuais, essa parte de tecnologia, a parte de modelagem, a marcenaria está dentro disso, o desenho geométrico está dentro de artes. Então você tem a matéria que é teórica aplicada, química aplicada, física, matemática aplicada. O nono ano ele chega com uma característica muito específica da polaridade, né? Então o aluno ele tem dentro dele essa polaridade muito viva entre o que ele é e o que ele não é. Ele ainda está descobrindo isso, entre o que é luz, o que é sombra, entre o que é certo, o que é errado. Ele ainda está construindo isso dentro dele. E esse gancho, ele é utilizado na elaboração não só da metodologia, mas dos conteúdos em si também. A luz e sombra no nono também é parecida, também traz essas duas forças. Ele vai ter que achar o equilíbrio entre aquilo que é muito escuro, que tem bastante sombra, e aquilo que é muito claro e tem bastante luz. Eu consigo, no encontro dos dois, trazer um equilíbrio. Então ele está o tempo todo buscando o equilíbrio. No ensino fundamental, a gente tem uma figura central, que é o professor de classe, e ele está rodeado pelos alunos. Então, você tem os alunos ao redor desse professor de classe, né? E esse professor de classe, então, ele vai olhar coletivamente para esses alunos. Já no ensino médio, esse conceito muda um pouco. Apesar do aluno ele ainda estar num coletivo, né? Ele ainda pertence à mesma sala, ele ainda pertence ao mesmo grupo, ele vai passar a ser olhado por um colegiado, né? Por um grupo de professores. Então eu mudo esse paradigma para uma figura central sendo o aluno e ao redor dele todos os professores que são os professores especialistas de cada matéria. O tutor que pega a sala no nono, ele acompanha até o final do ensino médio. Então é as mesmas figuras, ou uma figura ou duas figuras, que vão acompanhar essa classe até eles se formarem até o 12º ano. No 10º ano, ele já busca entender esse mundo e nessa busca dessa compreensão, ele traz muito forte o julgamento. Ele vai se perguntar muito como que as coisas acontecem, como que uma pessoa reage a certa coisa, como eu vou lidar com aquilo, como é que isso aconteceu no mundo. Por exemplo, em matemática se trabalha a função, que é a relação entre as coisas, né? Se eu te dou uma variável, você descobre outra, como elas se relacionam. Em física também a gente estuda o movimento, né? Então como que as coisas se movimentam, como que eu acelero, eu freio, então é algo mais concreto. Esse como vai estar cercando, né, esse jovem que vai fazer 16 anos no 10º ano. E aí as matérias também vão estar ali para ajudar isso, né, para tentar responder essas perguntas, para ajudar nessa busca. É muito comum ouvir de um aluno de 10º ano, isso é injusto, isso é justo, enfim, essa justiça, né, esse sentimento de injustiça principalmente, surge muito forte, e aí a gente trabalha com conceitos mais estruturantes, né? mais do mundo real. No 9º ano e no 10º ano a gente tem toda essa questão macroscópica, o palpável, né? Lá pro finalzinho do 10º ano que eu começo a sair um pouco dessa forma e trazendo mais o abstrato. Quando ele entra então pro 11º, né, que ele vai fazer 17 anos nesse ano, ele passa a se questionar bastante do porquê das coisas. Ele entra num pensar mais filosófico, reflexivo. Então você consegue trazer matérias que vão trabalhar com esse pensamento reflexivo e filosófico. O aluno ele passa a ter uma sutileza maior.
Então ele passa a buscar o invisível. E aí, em física e química, por exemplo, a gente passa a trabalhar com o mundo microscópico, né? Então a gente passa a trabalhar o modelo atômico, a eletricidade, o eletromagnetismo. Então são conceitos que não são visíveis a olho nu. E no 12 já tem a busca pela individualidade, né? Quem é ele de fato? Acho que é o momento onde ele olha mais para dentro dele mesmo. E para entender quem é ele e quem é o homem, quem é ele e quem é o outro, a gente, nesse ano, traz as coisas mais atuais possíveis, né? Aquilo que está mais de acordo com o mundo lá fora. A gente encontra esse mundo lá fora através dos conteúdos. E nessa busca de quem é o outro, ele tenta descobrir quem é ele mesmo. Por isso tem o TCC também no 12º ano, por isso que tem o teatro no 12º ano, que é essa interpretação do outro. O aluno ele faz parte do processo ativo da construção daquele conhecimento. A ideia é que não só aquele conhecimento químico, físico, biológico que seja conquistado, mas que a ferramenta de conhecer, né, a ferramenta de aprender a aprender, também passe a fazer parte do ferramental dessa pessoa. A gente não tenta fazer com que o aluno decore aqui, decore a fórmula, decore a data, decore o texto. Na verdade, ele tem que entender como é que aquilo acontece, ele tem que saber chegar na fórmula. Se ele consegue fazer esse caminho, ele não tem que decorar nada. Ele vai saber qual é a fórmula quando ele for fazer a prova. Mais do que eles saibam resolver um exercício, a busca é que eles sejam capazes de criar a equação. Isso, para mim e para ciências, numa escola Waldorf, é mais importante do que eles conseguirem resolver um exercício de física. O livro didático, ele é construído pelo aluno. Ele vai ser a sedimentação da autoeducação do aluno, a concretização dessa autoeducação. Não basta observar o fenômeno e falar sobre ele. Você precisa desenvolver ferramentas de registro também. E a ferramenta de registro, tanto escrito quanto de ilustrações, permite que você organize ainda melhor e com mais profundidade aquilo que você observou. Se eu trago isso num livro, a princípio, esse conceito é uma coisa morta. Eles vão decorar aquele conceito. Ah, a célula é isso, é a menor porção de vida. Agora, se eu trago toda a história de como que essa célula foi descoberta, eles vão entender, então, que a célula é a menor porção de vida. E aí eles não decoram, eles entendem. Isso eles jamais vão esquecer. Quando você traz o conteúdo, quando você traz o conceito pronto, estabelecido, né, seja uma fórmula de física, ou um conceito de química, ou uma equação matemática, você mata a chance do aluno construir aquilo dentro dele mesmo. A gente quer primeiro trazer esse conteúdo vivo, esse conceito vivo, para ele sedimentar esse conteúdo, e aí até num segundo momento ele pode consultar um livro, ou ter um texto de apoio, algo assim, mas isso tem que nascer dentro dele, né? Se a gente consegue de alguma maneira desenvolver um interesse no aluno pelas coisas, ele vai conseguir muita coisa na vida, especialmente pelo interesse em crescer, em melhorar, e é claro que essa pessoa vai acabar oferecendo de si para o mundo. O ensino das ciências na nossa escola tem essa tarefa de poder construir uma ferramenta de aprender a aprender o mais eficiente e brilhante e orgânica possível. O principal é que ele saiba construir a relação entre as coisas, independente de que coisa é essa. Essa que é a diferença, essa autoeducação, esse pensar autônomo que vai se formando ao longo desse terceiro setênio, né? Ao longo desse ensino médio. Talvez daqui a 3, 4 anos ele não lembre mais como calcular a energia cinética, mas se ele aprendeu a relacionar as coisas, primeiro que ele pode por si só chegar novamente na equação da energia cinética, como ele pode extrapolar isso para qualquer questão da vida dele. Ao mesmo tempo que a gente traz essa parte da escola Waldorf, que é toda recheada de imagens e de trabalhos internos, e essa parte mesmo que estrutura esse emocional, a gente também faz simulados do Enem, provas para vestibular. Então a gente está o tempo todo tentando trabalhar esse equilíbrio. Eu estou dando autonomia para o aluno de, na vida dele ou em qualquer outro exemplo,
ele ser capaz de criar uma relação entre variáveis. Essa autonomia, ela depende de uma ferramenta de conhecimento. Senão você não é livre para fazer as suas ideias, né? Para concretizar os seus ideais.